Cara, Death Note é um dos meus animes preferidos. E uma das coisas que eu mais me empolgo com Death Note é a história do Kira, do Light Yagami, né? Enfim, se você não conhece, calma que eu te explico. Light Yagami é um cara que encontrou um caderno que podia matar qualquer pessoa só escrevendo o nome. A partir daí ele decide limpar o mundo do mal do jeito dele. Só que aí a coisa foge do controle. Mas o que torna a história tão incrível não são só as mortes e os poderes sobrenaturais do caderno. É sobre moral, escolhas, psicologia humana e como alguém pode se convencer de que está fazendo certo enquanto destrói tudo ao redor. Então pega a visão, porque o Kira é praticamente um estudo vivo sobre justiça, arrogância e mente humana. Light começa como um estudante modelo. Notas altas, responsável, disciplinado, inteligente demais. Todo mundo olha e pensa que aquele cara vai longe, mas por dentro, o Light ele sente frustração com o mundo. Ele vê os crimes, a corrupção e a injustiça e se pergunta por que ninguém faz nada sobre aquilo. Aqui já rola uma reflexão psicológica. Mesmo pessoas aparentemente perfeitas têm desejos internos de corrigir falhas do mundo. É fácil se identificar com isso. Porque quem nunca olhou ao redor e pensou que podia fazer melhor, né? Enfim, nos primeiros esboços do personagem, Oba queria que Light fosse inteligente, mas moralmente complexo. Alguém com quem o público pudesse se identificar, mas que também provocasse medo e desconforto. Tudo muda quando Light encontra o Death Note, que é deixado pelo Shinigami Ryuki. As regras são simples, mas mortais. Escreva o nome de alguém, visualize o rosto da pessoa e ela morre. O Light sente fascínio e medo, mas logo percebe que pode mudar o mundo do jeito que ele achar certo. Uma observação psicológica é que esse momento mostra como a tentação do poder absoluto é irresistível. A mente humana reage a oportunidades de controle extremo com curiosidade, fascínio e até racionalização moral. Enfim, o Light começa com criminosos menores. Ele testa o caderno, percebe que funciona e sente uma mistura de excitação e responsabilidade. Aos poucos, sua lógica se transforma, o fim que justifica os meios. É aqui que o espectador começa a se questionar. Seria moral matar alguém só porque você acredita que merece? Light não vê assassinato, ele vê aquilo como se fosse correção do mundo. Em uma das cenas iniciais do mangá, o Light mata um assassino em série que ninguém conseguia pegar. A cena mostra o impacto psicológico da primeira justiça e como ele se sente invencível. A mídia batiza o assassino de Kira. Light abraça essa identidade e começa a se ver como um deus do novo mundo, julgando quem merece viver e quem merece morrer. Aqui vemos como o poder pode distorcer a percepção de certo e errado. O Light se convence de que está acima das leis, mas na prática ele manipula, controla e mata. O Ryuki, o Shinigami que jogou o caderno, ele comenta que os humanos são previsíveis e divertidos de observar. Isso funciona como metáfora. Nossas ações muitas vezes têm consequências que o mundo não altera, mas nós mesmos não conseguimos escapar delas. O Light ele se torna um mestre da manipulação. Ele cria álibis perfeitos, consegue enganar a polícia, coloca suspeitas sobre inocentes para proteger o seu segredo e antecipações do detetive. A mente humana ela é adaptativa. Quando alguém sente poder absoluto, passa a planejar, prever comportamentos e manipular situações. O Light ele é extremo, mas é um espelho do que todos fazemos em menor escala, manipulando impressões e controlando narrativas. Cada estratégia do Light no mangá, anime, é estudada como exemplo de raciocínio lógico extremo e comportamento tático, até mesmo em cursos de psicologia e criminologia, como o estudo de caso teórico. Enfim, o L entra em cena como o oposto do Light. Ele é brilhante, mas fiel às leis e ao processo. A dinâmica é um jogo de xadrez psicológico. O L testa os limites do Light, observa padrões, pressiona com perguntas indiretas. É o eterno conflito entre racionalidade moral e racionalidade egoísta.
Light mostra o potencial humano de racionalizar atos questionáveis, enquanto L representa a resistência às seduções do poder. O L e o Light têm idades próximas, mas mundos mentais completamente diferentes. Isso é proposital, porque mostra que inteligência não determina a moralidade. Algumas das estratégias mais conhecidas do Kira é a morte, que é a primeira manipulação dele, pública no caso, que mostra que Kira está sempre um passo à frente. Tem também a troca de Death Note com Mizamani, em que ele controla outra pessoa para não perder a autoridade. Tem também o engano de Nier e Mello, que são outros dois detetives que aparecem mais pra frente, em que ele manipula situações complexas sem que ninguém perceba até o último segundo. Esses momentos mostram previsão de comportamento humano, manipulação emocional e racionalização moral ao extremo. É quase um curso de estratégia psicológica dentro de um anime. O Light ele vive uma vida dupla, o estudante exemplar, amigo, o filho perfeito e o Deus implacável que julga e que mata. Enfim, quantas vezes usamos máscaras na vida real? O Light leva isso ao extremo, mas a essência é humana, controlar a percepção que os outros têm de nós. A dualidade foi inspirada em clássicos literários de protagonistas moralmente ambíguos, tipo o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Com o tempo, novos personagens entram, aqueles que eu citei. Depois que o L morre, surgem Nier e Mello, que desafiam o Kira, o Light Yagami. Ele percebe que ninguém controla tudo sozinho, mesmo com todo o poder e planejamento. Aqui vemos o efeito Hubris, excesso de confiança e arrogância que derruba mesmo os mais inteligentes. A mente humana ela tem limites. Enfim, o Light ele é finalmente desmascarado. O que parecia invencível se torna vulnerável. Ele enfrenta as consequências das suas escolhas. Mesmo sendo genial, ele não escapa das leis humanas e das consequências psicológicas de seus atos. É um estudo de causa e efeito. O poder e a arrogância sempre têm um preço. O final do mangá difere do anime em detalhes, mas ambos reforçam que inteligência e poder não garantem vitória moral. Enfim, o Light, o Kira, seja lá como você prefira chamar, ele não é apenas um vilão. Ele é um estudo sobre ética, escolhas e consequências. Um espelho da mente humana diante do poder. Um exemplo extremo de como a linha entre certo e errado pode se confundir. A pergunta que eu deixo é: o que você faria se tivesse esse poder absoluto? Se tivesse esse caderno em suas mãos? Até onde suas convicções justificam ações extremas? Qual é a linha entre justiça e arrogância? Enfim, Death Note é mais que um anime de entretenimento. É um manual visual de psicologia humana, ética e moralidade, com Light Yagami como protagonista extremo de como o poder, inteligência e arrogância podem se misturar.